Bom dia, Maria Célia de Carvalho Silva. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite do Centro Paula Souza, né, para poder gravar essa entrevista com você dentro do curso que nós estamos promovendo, de Memórias e Identidades, da Dietética à Nutrição, para comemorarmos os 75 anos do surgimento do curso de nutrição, do curso que gerou o curso técnico de nutrição e dietética, né? E que surgiu na Carlos de Campos em 1939. Então, hoje para nós, hoje que é dia 20 de março de 2014, eu agradeço você estar nos concedendo essa entrevista, né? E principalmente a mim, Maria Lúcia Mendes de Carvalho. Eu gostaria então de que você contasse um pouco sobre a sua história de vida. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você. A gente já teve alguns momentos, né, onde fomos conversando sobre essas questões do curso. Enfim, você me pediu para contar um pouco de quem sou eu. Eu sou uma paulistana. Meu avô morava no Rio de Janeiro, embora fosse paulista, e ele dizia que não havia como ser mais paulistano do que eu e meus irmãos. Nós nascemos aqui na Promatre, na Paulista. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu venho de uma mistura, minha mãe é paranaense, o meu pai era carioca e meu avô paulista, um pouquinho de cada canto aqui desses do centro-oeste de maneira geral, né? Centro-oeste não, do sudeste. Eu nasci em 60, sou uma geminiana, uma boa geminiana orgulhosa, e daí um pouco é importante saber até para entender um pouco de como que a coisa toda vai acontecendo da bagunça geral, né? Que mês de 1960? Junho, eu sou de junho, que é Gêmeos, né? Meu pai tinha formação na área de contabilidade, foi gerente, depois diretor numa empresa de vidros, a Cisper. A minha mãe sempre foi essa coisa do lar, né? Meu avô materno trabalhava no cartório, minha avó materna, essa coisa do lar também. Do lado do meu pai, talvez dê para entender um pouquinho o caminho que eu escolhi. Porque meu avô paterno, ele trabalhava no que seria vigilância sanitária, mas isso em termos de Brasil, né? Rio de Janeiro, daí a razão dele estar lá. Ele tem formação como dentista veterinário e toda a especialização dele era no sentido da qualidade das carnes, pode, não pode, como é. Tinha até uma brincadeira quando a Coca-Cola foi entrar no Brasil e coube a ele fazer o laudo. E claro, né, o laudo saiu com isto aqui é uma água tingida, açucarada, sem valor nenhum, bababá, bababá, e assim vai. Qual era o nome do seu avô? Oswaldo. Oswaldo de Carvalho Silva. Tem até uns trabalhos bem interessantes dele, que depois quando a gente está na faculdade, porque a gente vai descobrindo que em família isso não é falado muito, né? Mas enfim, com o mais velho, ele se tornou um grande consumidor de Coca-Cola, uma vez que, querendo ou não, ela é um digestivo, né? E eu também acabei indo na mesma linha, fã incondicional, mas enfim. E eu acho que embora não se discutindo familiarmente esta formação, acho que cada um dos netos teve alguma coisinha, porque vários netos saíram para essas áreas, farmácia, parte de saúde, biologia, enfim.
E foi onde a gente foi descobrindo quem era ele. Mas não dá para ter uma ideia muito clara, né? Como que a coisa toda acontece. Eu estudei mais perto de casa, umas escolas pequenas, escola de freira. Depois eu vim finalizar o colegial aqui no Objetivo da Paulista. E eu não sei dizer para você em que momento foi e como a coisa aconteceu, que de uma hora para outra eu passei a dizer que eu ia fazer nutrição. Eu tinha escolhido fazer a área de biológicas porque eu sabia que tinha que ser alguma coisa nessa área. Mas tinha assim, psicologia era uma coisa interessante, história era uma coisa interessante também pela curiosidade, mas enquanto profissão não me parecia que fosse uma coisa que eu ia gostar. Eu não estava muito. E da noite para o dia surgiu a nutrição. Muita gente já me perguntou, mas de onde que veio? Não tenho a menor ideia. Comecei com essa história de que ia fazer nutrição, aí cursinho, aquela coisa, que eu sou a estudante mais pontual, não é? E eu fui fazer Mogi, fazer faculdade em Mogi das Cruzes. Eu fui a última turma de Mogi das Cruzes com período integral. Então nós tínhamos aula todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Que ano foi isso? Eu entrei lá em 80, porque eu me formei em 84. Tá? A minha colação de grau foi no dia 17 de dezembro de 84. Depois da minha turma já vieram as turmas com redução de carga, enfim. E era assim, todos os dias nós tínhamos aula o período todo. A turma seguida minha já começou a redução, então eu tinha alguns dias que só tinha aula de manhã, outros que era o período integral, e assim foi sendo reduzido. Enfim, época de faculdade, me encantei com a possibilidade de trabalhar com bebês. Achei lindo esse negócio. Então tudo que era curso nessa área eu fazia. Materno infantil era exatamente aquilo que eu imaginava fazer. Em hipótese alguma, eu iria para a indústria. Muito bem. Na medida que eu me formei, primeiro emprego em indústria. É uma coisa assim, ou você pega, né? Fui direto para a indústria, fiquei um período trabalhando na Eurest do Brasil, que era ligada a Nestlé. Aí saí de lá. Nesse momento que eu estava saindo de lá, tinha um grupo de estudos se formando na área de esportes. Eu fui convidada a fazer parte, achei aquilo bem interessante. Nós fomos trabalhar no Ibirapuera, aqui no conjunto, que tem, o Estado mantém um grupo de atletas de elite, que eles trazem, são adolescentes que vêm do interior, ficam alojados aqui, no Constâncio Vaz Guimarães, né? Judocas, atletas de corrida, tinha também vôlei, enfim. E nós trabalhávamos, aí era uma coisa voluntária, né? Nós íamos lá, estudávamos e auxiliávamos no processo da dieta deles. Nesse período, fui passando em outros lugares, e aí eu fui trabalhar numa concessionária que eu tive uma estagiária. Essa estagiária, aluna do Carlos de Campos, que me falou muito a respeito da escola. Como eu também estava naquele momento de querer mudar da onde eu estava, porque a empresa que eu estava trabalhando não estava funcionando adequadamente, e era indústria, que era uma coisa que eu não queria. E mesmo dentro do meu grupo tinha uma professora que tinha contato com o pessoal do Carlos de Campos e que acabou
comentando que estava precisando de professor lá e aluno. Eu achei interessante a formação dela e acabei indo parar no Carlos de Campos. Na época, o Carlos de Campos era da Secretaria de Educação. Isso foi que ano? 90. O meu registro no Carlos de Campos é do dia 17 de abril de 90. Ontem, né? Coisinha bem recente. E esse movimento de ir para o Carlos de Campos, quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Alguns professores tinham acabado de sair para ir para a faculdade e tinham algumas disciplinas em aberto. Tecnologia dos alimentos, tinha técnica dietética, que na época trabalhava mais a questão da culinária nacional e internacional, era essa que estava sem professor. Tinha uma outra que eu não lembro mais do nome, porque elas vão alterando o nome, né? Tinha uma outra que trabalhava com estatística, bioestatística e tal, e eu, nossa, muito chegada na matemática, acabei pegando, né? O diretor que me atendeu na hora, ele não me deu chance nem de pensar o que eu estava fazendo, eu fui pegando as disciplinas. E o próprio dar aula dentro do Carlos de Campos foi me redirecionando. Uma coisa, eu ainda tinha esperança dessa história do materno infantil, pelo menos a parte do consultório. Eu tinha consultório fora, então eu entrei no Carlos de Campos mantendo o grupo de estudos em nutrição esportiva. Eu tinha um consultório com uma amiga minha na região de Santana. Aí surgiu a possibilidade, estava no Carlos de Campos com essas disciplinas aí, surgiu a oportunidade de eu ir dar aula na faculdade, e na faculdade eu fui para dar aula na parte de dieterapia. Lá em Mogi das Cruzes? Não, aqui em São Paulo. Eu fui para Uniban, que era em Santana. Nessa ocasião, precisa fazer pós-graduação, tem que ter uma formação, né, uma continuidade. Aí nós descobrimos um curso que, a meu ver, resolvia vários problemas. Ele iria me atender a parte de consultório, era uma coisa que me agradava, e resolveria o problema da titulação, que foi o curso de homeopatia. Então eu fui fazer pós-graduação em homeopatia. Isso que ano? 94, acredito eu. Acho que é isso. Me apaixonei completamente por essa história da homeopatia. O curso era de 2 anos, o 3º ano era opcional para a área médica. Desde sempre nós sabíamos que nós não poderíamos, em função da nossa formação, usar a homeopatia no sentido de medicamentar, né, medicamentosa, mas eu resolvi fazer o 3º ano. Só eu de nutricionista fazendo isso. Desse 3º ano surgiu a 2ª pós-graduação, que foi a em Iris Diagnose, no mesmo instituto. Tudo isso porque eu tinha ideia da história da materno-infantil, que vem lá de trás, eu estava no consultório, mas não tem jeito, você vai deixando a vida te levar, ela vai te levando em outra direção. E ela foi me puxando cada vez mais para a questão da técnica dietética, da cozinha, do ensino da culinária propriamente. Com isso eu acabei, eu terminei as 2 pós e fui fazer especialização em garde manger, que é na área de gastronomia.
que foi justo no momento em que o Centro Paula Souza estava fazendo a construção do curso de cozinha. Então foi um momento em que as coisas mais ou menos se casaram. Mas isso é recente, né? É recente, é. O curso de cozinha completou 5 anos agora. É um recente que não é tão recente assim. Você foi da minha banca quando eu prestei concurso para tecnologia dos alimentos. Me lembro lá em cima. E eu fui da sua banca por quê? Porque na época que nós saímos da educação, mudamos para o Centro Paula Souza, foram 2 anos seguidos de concurso. O primeiro concurso foi para a área de nutrição e a disciplina de bromatologia e tecnologia não fazia parte dessa primeira rodada. Eu prestei esse concurso e entrei. Então mudamos o contrato nesse momento. No ano seguinte, eles abriram o concurso para essas 2 disciplinas. Eu fui a única professora que se candidatou à disciplina de tecnologia dentro do Carlos de Campos, porque eu já dava essa disciplina, né? E aí ficou durante um período que só eu podia dar essa disciplina, ninguém mais. Depois é que ela acabou sendo incorporada. E aí no momento em que ela foi incorporada e que eu também acabei pegando outras disciplinas, foi o momento que a gente teve que começar a buscar professores para vir dar aula disso. Porque eu fui do último ano do integrado, quando eu entrei. Que é um momento bem interessante, o integrado, né? Que depois dele a gente levou um susto tremendo quando teve que fazer esse enxugamento. Como assim? O que nós levamos 3 anos para fazer, agora vai acontecer em 1 ano e meio. É mais ou menos o mesmo susto que nós estamos levando agora. Como assim? O que eu faço em 1 ano e meio, eu vou voltar para os 3 noitinhos? Então, esse momento é engraçado, né? Porque eu venho da coisa do 4 anos para 1 ano e meio e agora eu vou voltar para 3 anos. É uma trajetória interessante de adaptação aí, não é? Mas nesse tempo de Cacá, a gente teve coisas bem engraçadas acontecendo de inventar. Eu gosto muito de inventar, né? Eu costumo falar para os meus alunos assim, inventar moda é comigo mesmo, pôr em prática já é outro departamento. E nesse processo do inventar, quando eu estava dando aula de tecnologia dos alimentos, a um dado momento eu achei que ela estava meio chatinha a aula e eu resolvi trabalhar com os alunos no sentido de desenvolver produtos novos. Que isso veio mais em função de uma semana do Cacá, que era uma festividade que nós tínhamos, que tinha muita justificativa quando era integral, uma semana onde os alunos mostravam os seus grandes trabalhos, os seus grandes projetos. Então era um tal de correr atrás do professor tal. Olha, eu estou querendo fazer, porque partia do aluno a ideia. A gente lançava a proposta, vai acontecer a semana, é para mostrar trabalhos, que trabalhos vão ser? Aí o aluno vinha com a proposta e buscava o professor que correspondesse àquela proposta, tentava desenvolver para apresentar naquela uma semana. E eu dei continuidade ao trabalho que você vinha desenvolvendo, porque quando eu me lembro muito bem que, assim, que eu conversei várias vezes com você logo nesse primeiro ano, porque me chamava a atenção as fraudes dos alimentos e que você trabalhava muito bem com eles e trabalhava a questão prática e tudo. Que então tinha um pouco disso de desenvolver os produtos, então eu trabalhei isso com eles também. E também trabalhei isso do desenvolvimento dos novos produtos. E até como eu estava com aquele projeto do lixo urbano, eu trabalhei o reaproveitamento total dos alimentos. Agora, eu queria te fazer uma pergunta daí específica. Que, assim, hoje nós temos os TCCs. Quando você começou a descrever o curso, ele é meio nesse espírito, né, que já vinha daquela época. Sim, né? Na verdade é o que tem acontecido.
esse processo de desenvolvimento dos produtos em termos de tecnologia, na aula de tecnologia, essa disciplina saiu da grade em um dado momento, então perdeu-se esse processo, mas ao mesmo tempo abriu um pouco mais tarde essa situação do TCC, e aí meio que os alunos também vão trazendo essas ideias. Então, o que aconteceu? Tem diversas propostas do TCC, o Carlos de Campos, inclusive, tem de TCC alguns trabalhos que foram para fora do Brasil para apresentar, e é exatamente nessa situação do lançamento de um produto, da alteração de uma receita que vai resolver algum problema nutricional da população, né? Que foi, por exemplo, agora, o ano passado, acho que foi o ano passado, a professora Mônica de Oliveira e a professora Maria Aparecida, elas foram para os Estados Unidos, sim, né? Foram para Houston, com 2 equipes. Uma equipe de ex-alunos, uma equipe de alunos, 2 com lançamentos, os 2 com trabalhos aprovados nessa feira. E só tínhamos, em termos de Brasil, esses 2 trabalhos e me parece mais 2 outros trabalhos da USP, só, mais ninguém. Mas a Carlos de Campos continua pioneira. Pioneira, né? A gente é ponta de linha, né? Ponta de lança. Agora, eu me lembro, Maria Célia, no período que eu estava trabalhando como professora na Carlos de Campos, no início dos anos 2000, e também no Centro de Memória, e você gentilmente nos passou muitos instrumentos e utensílios que estão no Centro de Memória, né? E daí isso é muito bom para nós, porque mostra a trajetória de um curso que nasceu lá, né? E que sendo utilizado agora já não tinha mais cabimento com as mudanças todas, mas que para nós, para contar a história da alimentação, ele é muito importante, né? E nesse período também, você nos trouxe lá para o Centro de Memória muitas fotografias da Semana da Carlos de Campos, né, que você sempre, assim, muito envolvida com os alunos, sempre participou ativamente. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas semanas, quando começou. Essas semanas são muito interessantes. Quando eu entrei lá, elas já existiam, né? E é como eu falei, o aluno tinha a ideia do projeto e aí ele ia criando, buscando alguém, porque a regra era, todo projeto tinha que ter um professor responsável. Então era uma correria danada para saber qual professor teria tempo, disponibilidade, enfim. E eu achava bastante interessante várias dessas situações, então eu incentivava muito, o que acabava fazendo com que eles nesse momento viessem me buscar para ser responsável. Então nós tivemos assim, desde montagem de uma lanchonete, uma casa de suco dentro do Carlos de Campos. Essa foi uma coisa assim bem interessante, porque antigamente a questão da bebida na escola não era exatamente uma coisa muito controlada. Quando tinha uma festa, isso quando eu entrei em 90, se fosse festa junina, isso, aquilo, um quentão, uma cervejinha, uma coisa ou outra, acontecia, até porque não era tão problemático a questão do adolescente versus a bebida. Bebia-se, sim, mas era engraçado, era menos problemático. Acho que o marketing não era tão intenso como hoje. Talvez. Só que eu não ia ser responsável por pôr bebida lá, nem amarrada. Então, quando as meninas vieram me procurar, logo no meu primeiro ano de Carlos de Campos, né? Quando elas vieram me procurar para que eu fosse orientadora delas no bar que elas queriam montar, o bar do Cacá envolvia fazer batidinha. Eu falei, vocês podem tirar o cavalinho da chuva que isso não vai acontecer comigo. Vocês querem montar? Ótimo. A gente faz com suco. Ai, mas professora, ninguém vai querer.
paciência, se ninguém quiser, vai fazer o quê, não é? Ah, mas como que a gente vai fazer batida sem suco? Qualquer batida é possível sem suco, não me venha com essa história. E aí, de tanto discutir, né, elas acabaram entendendo que se elas quisessem montar tinha que ser na base do suco, então vamos fazer de suco. Beleza, calculamos bonitinho, papapá, o que ia fazer, cardápio, lindo, maravilhoso. Compramos tudo bonitinho, com a intenção de que a compra daria para os primeiros 3 dias, porque a Semana do Cacá acontecia a semana inteira, abrindo a partir das 9 da manhã e ia até as 10 da noite, funcionando direto. Bom, nosso cardápio tinha uns lanchinhos diferentes e tinha os sucos, as batidas de suco. E compramos todo o material com a ideia de que ia durar a segunda, que era a abertura, era público fraco, a terça que talvez tivesse movimento, na quarta, na metade do dia sairia para comprar. Acabou tudo na segunda-feira. Agora, e esses recursos eram dos alunos? Dos alunos. Assim, eles se cotaram para comprar esse material e o lucro que ia gerar esse bar, elas iam aplicar no próprio laboratório de nutrição. Cada vez era uma aplicação, uma vez era para pintar, outra vez era para comprar equipamento. Em cada Semana do Cacá, em cada atuação da nutrição que gerasse algum dinheirinho, sempre foi reaplicado nos laboratórios. Isso continua, porque eu lembro que na minha época tinha isso. Isso ajudava o curso, de uma certa forma, a ter qualidade, a se manter, né? Nós continuamos com várias ações que revertem sempre nesse sentido. E eu sei que assim, nessa primeira Semana do Cacá que eu participei, a hora que os sucos, os coquetéis viraram um frenesi, e não tinha uma única gota de álcool, né? As meninas não queriam acreditar. Como assim? Né? Eu disse a vocês, é uma questão de hábito, é uma questão de experimentar, de fazer a coisa bacana. Enfim, foi um sucesso total. E dali em diante, todo mundo sabe que toda vez que eu estivesse envolvida com alguma dessa situação, álcool de jeito nenhum. Foi um momento que a gente começou a quebrar com o álcool na escola. Não que eu queira ser a ponta de linha, mas eu achava que ia dar muito trabalho, na verdade, tomar conta de gente bêbada, era só por isso. Enfim, criou-se essa situação. Dos bares do Cacá, teve um outro ano que teve uma outra turma que queria montar um bar, e essa outra turma não era de nutrição, apresentou o projeto para a comissão acabou aprovando, então o bar não ficou na mão de nutrição. O curso de nutrição, por sua vez, então resolveu montar um restaurante temático. Só que esse restaurante temático, ele tinha uma outra característica, ele foi montado também no laboratório, e a cada período eles iam apresentando uma culinária diferente. Então, hoje pela manhã vai ser culinária kasher. Então, tinha uns horários em que as pessoas entravam, tinha ambientação, a decoração, as pessoas devidamente paramentadas, e a degustação de alguma coisinha da culinária kasher. Isso era na semana ou dentro do... Porque do teu curso semana também tinha isso, né? Tem. Isso faz parte da aula, né? Eu me lembro a aula de disso. técnica dietética, a parte que trabalha as cozinhas nacionais e internacionais tem isso. Mas isso é o regular e só acontece com o grupo de alunos. Nós pegamos essa teoria e transpusemos para um trabalho. Então, apresentando para a comunidade escolar as diversas culturas. Inclusive tem um álbum da sua aluna, a Lúcia Canti. Né? Ela foi uma dessas, do final do período dessa festividade, porque quando o curso deixou de ser período integral, a Semana do Cacá também não pôde mais ser feita nos mesmos moldes, porque o tempo aí é muito curto.
a formação que antes era dada em 4 anos, agora essa coisa ela precisa acontecer em 1 ano e meio, você tem um calendário muito amarrado para cumprir com todos os conteúdos. E além disso, eu acho que também a questão da captação de recursos também interferiu daí com essa redução, né? Porque antes você não podia fazer mais coisas e... Não, era sempre foi o aluno que foi atrás. O que acontece é que assim, por exemplo, hoje o nosso aluno, ele é aluno de manhã num curso médio em algum lugar e à tarde ele é nosso aluno. Então ele está comprometido a fazer o médio em outro lugar. Nesse período de 4 anos não era, ele estava comprometido todo o tempo com a gente. Então você fazer uma exposição que durava o dia inteiro, o aluno ficava o dia inteiro lá. Ele tinha o tempo para fazer essa produção do trabalho e tal, sem interferir na parte do conteúdo que a disciplina tinha que desenvolver ao longo do ano. Então, são tempos diferentes. Nós discutimos muito essa questão dentro da escola, de manter ou não manter, o quanto isso era saudosismo, manter, porque a gente tem uma Você vê que agora, então, mas você vê que agora retorna. Vamos ter que repensar a Semana do Cacá, não é? E eu sempre penso, quais são os motivos desse retorno, né? Porque hoje o jovem está tendo muito mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho tão cedo, né? Será que é por isso que voltou para a escola ou realmente a questão é aquela preocupação que a gente tinha com o currículo integral de formação, né? Só o tempo talvez nos ajudar. Assim, na minha opinião, nós estamos passando, na verdade, por um período de transição. Eu acredito sim, porque o ensino tecnológico, que era aquele, né, tinha a ver com o militarismo, né? Quando a gente passa pela abertura, tendência é quebrar com qualquer vínculo que lembre minimamente essa questão desse período militar. O Brasil é uma coisa que eu acho esquisita nesse sentido, né? Ele quebra, quando ele quer quebrar, ele quebra com tudo, mesmo que está dando certo. E ele quebrou com esse ensino para romper com o militarismo naquele momento, e era uma coisa que funcionava. Mas tinha o problema também porque essa lei 94, 96, lá, né, que veio com os cursos de modular, a gente tinha problema também de evasão e tinha o problema do aluno precisar trabalhar. Sim, mas você não precisava quebrar com o ensino tecnológico, você podia ter só criado essa nova modalidade. Que algumas federais continuaram mantendo, por isso que depois surgiu aquela lei que permitia os dois, né? Então você poderia ter feito essa opção, mas não foi isso que aconteceu. E aí nós criamos uma bolha gigante no país, que não tem mão de obra técnica, nem todo mundo vai para a faculdade, não adianta, e mesmo que for, não tem onde pôr essa pessoa, porque a gente precisa de técnico. Né? E agora, como faz? Junte-se a isso uma outra situação, que é a questão de segurança. Um aluno que fica hoje na escola amanhã e parte da tarde, ele fica mais da metade do dia dentro de uma redoma. A questão de segurança está resolvida. Eu acredito que muito em breve esse módulo ETIM ele vai desaparecer e vai voltar sim o tecnológico no molde em que era 4 anos e tal. Por quê? Porque o ETIM tem um defeito que vai começar a aparecer seriamente agora. O aluno, quando chega no final do ETIM, ele não pode ir para o mercado de trabalho. Ele não tem a idade para isso. E aí ele teve toda a formação técnica, vai ter que ficar parado 6 meses, 1 ano, até ter idade para poder ir para o mercado. Esse é um período em que, em termos de tecnologia, ele perdeu um monte de coisa. E além disso, se ele tiver condições financeiras, ele vai para a faculdade. E daí não atinge o objetivo que é inserir no mercado. Então o ETIM
pode ser muito interessante nesse momento para resolver o problema da segurança, só. Porque não vai resolver nenhum outro problema. Que é uma pena. É uma pena você criar uma expectativa que não vai atender ninguém. E na medida em que você tem o ETIM acontecendo, você está deixando de fazer o modular. Porque não cabe na escola as duas coisas. Você tem que fazer opção. Questão de espaço físico. Ou no noturno, e aí sim, mas né? E aquelas pessoas que não, por várias razões, não podem fazer à noite. Porque o pessoal pensa assim, durante a tarde o modular de nutrição é só quem está fazendo o médio. Não é. Tem uma série de pessoas que já fizeram, que tem mais idade e que, ou mesmo que acabaram de fazer o médio mais ou menos, e que são aquelas mocinhas que as gestantes, né, juvenis, as mãezinhas com 20 e poucos anos já são mães, e que para trabalhar ainda não dá, porque a criança é pequena, precisa tomar conta da criança, à noite não é horário para estar indo para a escola, então elas têm o período da tarde, em que a criança tem a condição de ir para uma escolinha ou para uma creche, para se formar à medida que a criancinha está crescendo e vai chegar numa ocasião em que ela vai poder sair para trabalhar com uma formação. Esse público deixou de ser atendido. E é mais da metade das minhas salas. É uma questão, você levantar uma questão que é importante, porque tem que ser pensada, né? Pois é. Aí é uma coisa assim, isso acontece em todo lugar? Não sei, mas na escola Carlos de Campos, isso acontece. Se fizer um levantamento das turmas da tarde, de período para período. As turmas que começam o ano fazendo modular, eu diria que 60%, 70% estão fazendo médio, 30% não. Quando você pega o modular do meio do ano, essa proporção já muda. Você já tem um número maior de pessoas que já fizeram e que são donas de casa ou coisa assim, que estão tentando uma formação. Já tive classe de ter assim, metade da turma desse grupo. Então, e ele deixa de ser atendido, né? E tem que ser atendido, né? Porque principalmente nós mulheres, né, que temos várias atividades, né, dentro e fora de casa. Então, quando a gente abre o jornal e vê que hoje, eu até li, não sei bem aonde, que chefe de família no Brasil hoje é mulher. A maior porcentagem, assim, grande. E como que ela vai ser chefe de família sem formação? Não precisa ser atendido esse público, né? Seja de manhã ou à tarde, enfim. Precisa existir esse modular. Só que essa concorrência de espaço físico com o ETIM é difícil. Por quê? Porque o ETIM ocupa 2 horários. Ele ocupa a manhã e a tarde, ou então uma parte da manhã e a tarde inteira, enfim, ele ocupa 2 horários. E o ETIM também, eu acho assim, o aluno entra pelo vestibulinho, né? Vão entrar os primeiros alunos, os mais novinhos, os que estudam, né? Então, esse público que você está falando, o secretário da tarde, é diferenciado, quer dizer... Sempre vão ficar... se você não abrir um espaço... Para eles não vai ficar... eles nunca vão se formar e o Estado também tem a obrigação de oferecer condições para que esse pessoal se forme. Não só obrigação, eu digo hoje que não é mais uma obrigação, é um interesse urgente. Nós vamos chegar num ponto em que nós vamos ter que parar a economia do país, porque não tem mão de obra. A gente está vindo gente de fora. Em todas as versões, né? Para todas as profissões. Então, gente, precisa repensar essa questão. Voltando ao tecnológico, que ele é de 4 anos, e exatamente porque é de 4 anos,
ele não tem essa modalidade de ocupar os 2 períodos, ele ocupa só um período. Me possibilita que o outro período que a escola estaria ociosa, eu posso pôr pelo menos uma sala de modular, à tarde e uma à noite, por exemplo. Ou uma de manhã e o tecnológico à tarde e outra à noite. Quer dizer, eu tenho uma ocupação da escola de maneira mais racional e que vai render um número maior de alunos. Para o mercado isso é mais interessante, precisa um número maior de profissionais. O tecnológico 4 anos é muito interessante porque você vê o aluno amadurecer. Ele vai indo até o 3º ano, mas o aluno, quando chega do 3º para o 4º ano, era sensacional perceber aquele clique da maturidade nele. Era uma coisa fantástica. E a questão do estágio, que foi suprimido? Então, por que foi suprimido? Você não pode mandar para lá uma pessoa que não tem maturidade. Mas não foi só isso também, né? Teve a questão do mercado que também estava se apropriando de forma inadequada. Mas isso sempre aconteceu, sempre aconteceu. O que acontece é que com as novas regras, com relação a como a empresa tem que se comportar em relação ao estagiário, até porque ela exagerou na história, começou a ficar difícil arrumar vaga para o camarada fazer o estágio. Isso num primeiro momento. Porque ela tem que pagar, ela tem que fazer. Por outro lado, para quem está contratando, é complicado você trazer uma pessoa que não desenvolveu a habilidade. E a habilidade você desenvolve até um certo ponto dentro da sala de aula. Depois disso não vai. Eu costumo brincar que a gente consegue ir até a letra C. Daí em diante o alfabeto é grande e não foi percorrido. E não é repetitivo, né? Como você tem na empresa, né? Então precisa retomar? Precisa. Para o modular, existem algumas possibilidades que nós já levantamos, né? Até mesmo usando o TCC nesse modelo. Tem umas possibilidades de resgatar um quê de estágio dentro de um TCC, conforme o aluno se interessar por trabalhar com determinados assuntos. Porque o TCC é essa história, o aluno tem que decidir o que ele quer. Então, você pode, claro, dar uma direcionada, mas a decisão é dele. Ele pode optar por desenvolver um produto ou ele pode optar por fazer um trabalho dentro de uma cozinha industrial. E se é essa a ideia, você tem como dar uma... na verdade, fazer parcerias e fazer os contatos, né? Buscar recursos que também faz parte da formação, né? Exatamente, porque ele tem que aprender a se virar sozinho, né? Aquela brincadeira assim, olha, a professora é muito legal, mas ela não cabe no seu bolso, então você vai ter que arrumar a sua autonomia aí. Agora, Maria Célia, assim, eu conheci um pouco do seu trabalho porque pude conviver com você nos 2 primeiros anos que eu estive lá na Carlos de Campos, né? E imagino, por tudo que você está contando agora, que esse trabalho continua o mesmo de dedicação, né? Toda essa conversa, né? Até agora no final que a gente está falando da estrutura atual, né? E fazendo uma retrospectiva lá com o passado. São 25 anos, né? Eu faço 24 agora, 24 mês que vem. Então, quase se aproximando, né, da aposentadoria, né? Já juntando o documento. O que você pretende fazer? Então. E também, assim, porque eu sei que você também é ligada à arte, ao teatro. Então são vários interesses fora, já fiz um pouco de tudo. Tem esse lado da gastronomia que me pegou, que é o mais recente, mas tem também meu lado de consultório, de íris, diagnose, homeopatia, que também gosto bastante. Mas na verdade, assim, eu pretendo me aposentar o mais rapidamente possível e sair mesmo dessa coisa formalizada do dar aula na Carlos de Campos e tal. Não pretendo.
O que não quer dizer que eu não vou continuar trabalhando de alguma forma com cursos ou com o contato com o aluno, porque eu inventei, a um dado momento, que cada turminha que saísse tinha que me passar os e-mails e a gente montava um grupinho e ficava se comunicando. Disso para entrar no Facebook foi 2 minutos, então hoje nós temos no Facebook as nossas comunidades de ex-alunos de nutrição e agora tem a turminha de cozinha e é um contato que é permanente. Aluno está formado há muito tempo e eu continuo trabalhando com ele de diversas maneiras. Então o que eu quero fazer é ter mais tempo livre para algumas pesquisas que me interessam, ter mais tempo livre para dar cursos fora da escola, sem aquela estrutura de que tem que dar nota, tem que fazer fechamento do diário, sabe essa parte? Isso eu já não quero mais. E outra, por mais que os alunos sejam uma gracinha, numa sala com 40 alunos, você tem sempre um grupo que está ali meio que de paraquedas, não é? E eu acho que eu cansei um pouco de tentar resgatar e convencer. Não, eu quero agora dar aula para quem quer aquilo que eu estou oferecendo. E não porque eu faço parte de uma situação, tenho que ir naquela aula. Não. Então eu vou querer sair mais para essa parte do curso extracurricular de alguma forma. E continuar com o consultório também. Continuar com o consultório, talvez publicar alguma coisa, escrever. Eu gosto dessa coisa de pesquisar, juntar e reestruturar. Essa coisa de apostila, livro. Então, e também você poderia escrever algumas histórias para sair no nosso livro, porque certamente você tem contribuição lá, mesmo aposentada, de participar dos nossos encontros de memória, porque eu tenho certeza que vai ser muito rico. Escrever, eu falo para você que não vai acontecer, porque essa parte, eu gosto de escrever técnico. Outro tipo de redação eu posso contar, com certeza. Você pode resgatar aquela historiadora. Não, e aquela historiadora que você pensava, porque eu também sou engenheira. Pois é. E agora estou me deliciando com a história, né? Nós podemos resgatar, antes do TCC ter entrado na grade enquanto TCC de verdade, no Carlos de Campos nós já tínhamos inventado essa moda, né? E essa moda na época eram os grandes jantares que aconteciam na nutrição, jantares temáticos, e isso é muito legal de... Então, eu acho que essas histórias tinham que contar. Então, outro dia eu estava fazendo a contabilidade, acho que foram 90 e poucos TCCs desse modelo. É turma pra caramba. Não, eu me lembro dos documentos no laboratório de bromatologia. Lembra que eu chamei você, a Tuca, porque era muito trabalho de aluno, muita coisa que se fazia, né? É aquela tal história, adoro inventar moda, como eu falei, né? Então aí eu invento, depois passa um tempo, depois bate um arrependimento. Então, acho que não é arrependimento, gastou, vamos dar assunto, fazer um novo. Essas invenções. Mas isso tem relação com a criatividade, né? E aí esse lado geminiano que eu falei antes da história da curiosidade, esse movimento do pesquisar, juntar e depois disponibilizar. O da aula é um pouco disso, mas o da aula chega uma hora que você fica repetindo, né? Porque as turmas são as mesmas. Eu quero resgatar essa coisa de pesquisar, juntar e disponibilizar. Por isso que eu estou falando, talvez essa apostila... O livro mesmo. Livro, e-book, enfim, ainda não sei bem, mas alguma coisa nesse lado, né? Olha, Maria Célia, eu queria te agradecer muito por ter concedido essa entrevista. Nós vamos transcrevê-la, né? Passar para você, porque a entrevista é sempre um trabalho
assim, o entrevistador e o colaborador, os dois são autores que vão trabalhar junto na construção desse texto, né? E eu tenho certeza que agora, nesses 75 anos, essa vai ficar para a história dessa entrevista com você. Eu acho que a gente tratou de assuntos assim, que são importantes para o técnico de nutrição e dietética, né? Que é o curso do coração, né? A Carlos de Campos da Escola do Coração, esse curso. Eu acho que vou passar o resto da minha vida contando a história do curso também. E você sabe que o curso de cozinha está indo pelo mesmo caminho, né? Mesmo caminho, mesmo tamanho de paixão. Aliás, até uma coisa engraçada, porque o curso de nutrição, ele começa a paixão dele com a turma de 4 anos. O curso de cozinha nunca teve essa turma. Sempre foi de 1 ano e meio. E ainda assim a paixão é tão grande quanto a nutrição. Muito engraçado isso. Mas eu acho que porque assim, eu acho que mexer com alimentos é trabalhar com as pessoas, né? Eu acho que o alimento, ele é um momento assim... É a primeira... De consagração mesmo, é a né? primeira e a maior magia que existe. Mexer no caldeirão, a gente apaixona as pessoas, a gente envenena as pessoas, a gente salva, cura. Então, nutrição, cozinha, que são cursos que precisam estar super ligados, porque um trabalha com a matéria-prima que o outro conhece, a parte final, né? Então, assim, meu produto final, cozinha, é a matéria-prima da nutrição, não dá para sair disso. É legal que tem essa convívio, essa interação, até pra gente quebrar o que tá aí fora. Carlos de Campos não é ponta de linha, trabalhar de forma, ponta de linha nisso e também. também trabalhar de forma interdisciplinar, né? Sim, porque enriquece, né? Talvez até por isso a paixão seja mais fácil, né? Porque você trabalha com figuras diferentes, visões diferentes. Mas foi um prazer estar dando essa entrevista, foi bem tranquilo, agradável, enfim, eu não acredito que as coisas vão ficar